AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, muito boa tarde na paz do Senhor, pastor Davi Abacuque, em mais um programa Aconteceu na História, hoje nessa tarde agradável e abençoada de segunda-feira, dando continuidade aqui ao nosso relevante assunto que vem abordando nas últimas semanas a biografia do grande reformador do protestantismo, Martinho Lutero. Este que, sem dúvida nenhuma, como nós já observamos nos programas anteriores, teve uma participação extremamente imperativa para o processo de reforma que, sem dúvida nenhuma, modificou todo o sistema teológico da época a partir das teses que ele eventualmente escreveu e sustentou de forma muito firme, muito consistente. Falar das teses de Lutero é considerar uma parte importante da história da Igreja em um contexto que hoje não é só visto do ponto de vista teológico. As teses de Lutero foram capazes de, ao longo dos séculos, influenciar também o meio acadêmico, que seguramente vem buscando nestes princípios estabelecidos na construção das teses de Lutero, o estudo de comportamento das religiões que vão surgindo a partir do século XVI, com eventualmente efeitos promovidos e produzidos por esta tão importante reforma. Todos nós sabemos que no dia 31 de outubro de 1517, a investida e a publicação de Lutero com relação às 95 teses que, segundo a história, ele afixou nas portas do Palácio de Wittenberg, trouxe sim uma significativa mudança de comportamento, principalmente daqueles que eram adeptos e fiéis à visão da Igreja Católica, que na época detinha e impunha o poder religioso. Hoje, portanto, no nosso programa, nós vamos analisar com bastante tranquilidade algumas das importantes teses de Lutero, e dentro do nosso período de apresentação do programa Aconteceu na História, nós vamos tentando aí conversar com vocês e tentar explicar algumas destas teses, os seus significados e quais foram os efeitos que elas vieram a produzir a partir da sua promulgação e, consequentemente, da sua disseminação, da publicidade que foi dada, até porque as teses, num determinado momento da história, elas saem do ambiente de toda aquela região da Alemanha e se espalham por todo o mundo, recebem inúmeras publicações em várias línguas e idiomas, e a partir daí nós vamos ter então este evento que se tornou um evento conhecido no mundo, chamado de Reforma do Protestantismo, promovida e iniciada pelo monge alemão Martinho Lutero. Então eu quero, com muita gratidão a Deus, dar boas-vindas a você que vai me acompanhar nesta programação, e quero pedir a você que me ajude. Você pode fazer isso compartilhando a nossa programação nas suas redes sociais. Você também pode compartilhar esta live, compartilhar este vídeo com a sua rede de amigos. Sempre lembrando que este é um programa produzido pela TV AD Perus, órgão oficial da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, a igreja da família, a igreja que tem feito história, em especial neste momento de adversidade. Nós temos aqui visto o surgimento da TV AD Perus com uma seleta e eclética programação que vai ao ar desde as primeiras horas do dia, a partir das 10 horas da manhã. Você já tem aqui um ambiente saudável com uma programação muito rica que vai se encerrar às 23 horas com o programa Uma Palavra na Madrugada, sempre apresentada pelo nosso amigo pastor Edson Arantes e também pelo pastor André Bueno, a quem nós queremos cumprimentar todo o pessoal da produção, cumprimentar todos aqueles que trabalham conosco aqui na TV AD Perus. Muito bem, gente, eu vou para um rápido intervalo e quando voltar, nós vamos então adentrar nas 95 teses, aliás, que ficamos devendo no programa passado, né, por um problema técnico. Hoje a gente vai tentar mostrar aí de forma bem acentuada estas teses, as suas frases de impacto produzidas quando publicadas e a partir de então tentar comentar tudo aquilo que Lutero quis expressar como forma de indignação pelo modelo, pelo sistema de administração que a igreja impunha a ele na época. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho com o programa Aconteceu na História. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Olá, muito bem-vindos ao programa Aconteceu na História. Você que está chegando agora, eu sou o pastor Davi Abacuque e nessa tarde agradável de segunda-feira nós vamos dar continuidade ao tema que estamos discutindo já há algumas semanas, tratando da biografia do grande pai da Reforma Protestante, Martinho Lutero, este monge alemão que no ano de 1517, ali em meados do século XVI, no dia 31 de outubro, ele então fixou ou afixou nas portas do castelo de Wittenberg as 95 teses que o tornaram uma pessoa famosa e deram a ele o título de pai da Reforma Protestante. Sempre lembrando que a Reforma Protestante, ela sem dúvida contribuiu e contribui até hoje para todo este processo que envolve o sistema religioso em todo o mundo. E é por meio dela que a Igreja Protestante consegue, de forma muito acentuada, com uma visão da palavra de Deus, hoje apregoar
a palavra, tendo aqui a separação dos poderes, em especial no nosso país, que é um país laico, onde a ruptura da religião e o Estado só foi possível seguramente por provocações como estas que foram trazidas pela reforma. Esta reforma, sem dúvida, ela tem um papel fundamental para mostrar que o Estado, caminhando com a religião, ele não poderia subsistir e, portanto, deveria haver um processo de mudança. E este propósito é nesta visão, melhor dizendo, que Lutero então estabelece estas 95 teses que vão torná-lo o pai da reforma protestante, porque a partir daí a história vai dizer que ele foi excomungado da igreja e passou a continuar defendendo tudo aquilo que ele entendia que era correto, sendo sempre lembrando que Lutero ele teve como influenciador mor principal Agostinho de Hipona, que já sustentava alguns pontos extremamente interessantes quando nós vamos observar os seus manuscritos. Por exemplo, o manuscrito de Agostinho de Hipona, A Cidade de Deus, vai nos dar o tamanho do efeito provocado na vida, na mente, no coração de Lutero, para que ele pudesse desenvolver num mundo e num ambiente acadêmico e também religioso a visão que haveria de construir, entre muitas outras obras de Lutero, aquela que o tornou pai da reforma protestante, portanto, as 95 teses. Hoje eu vou pedir à nossa produção, nós tentamos separar, gente, as 95 teses, até porque são 95, nós vamos tentar mostrar de 5 em 5 para que você possa ter uma noção do que elas significaram, quais foram os efeitos que elas tinham como provocar, porque Lutero tinha propósitos ao estabelecer estas teses. E qual era o propósito de Lutero? Era justamente combater de forma assídua o processo de indulgências que havia sido inaugurado pela Igreja Católica sobre as bênçãos auspícias do Papa que estava no poder naquela ocasião. E por conta disto, as pessoas acabavam sendo submetidas a todo tipo de exploração dentro da visão financeira, sempre com o objetivo de que a igreja auferisse para si e para os seus cofres grandes riquezas que lhe tornaram este poderio, este grande império que sobrevive até os dias de hoje, tá bom? Então eu vou pedir para a nossa produção iniciar aí mostrando algumas das 95 teses. Talvez eu não consiga mostrar tudo para você, mas estão aqui algumas. Vamos começar aqui com as primeiras 5 teses de Lutero, que são extremamente coesas, não é? A primeira das teses, eu vou comentar lá na frente sobre elas, não é? Está aqui ao dizer fazer penitência, ele vai usar lá um texto, que é o texto de Mateus 4,17, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quisera que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Já a tese de número 2, ele mostra esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental. Ele está fazendo alusão justamente ao texto de Mateus 4,17, onde ele quer mostrar que o que Jesus estava pedindo daqueles que desejavam servi-lo não era uma penitência exterior que as pessoas pudessem ver, até porque isso já fazia parte do sistema religioso da época. Então Lutero vem com esta visão na tese de número 2, não é? Na segunda tese, dizendo que essa penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, não é? Isto é de confissão, a satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. Na tese de número 3, ele vai mostrar aí, não é? No entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior, mas sim uma penitência interior. Então, não é somente interior, mas sim interior. Então, deixa eu dar uma lida aqui de forma acentuada. No entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior.
Sim, a penitência interior seria nula se externamente não produzisse toda sorte de mortificação na carne. Muito interessante isso. Então ele está dizendo aqui que toda e qualquer penitência, ela tem que começar dentro. E começando dentro, ela tem que produzir efeitos fora. Não é o contrário, não é criar efeito, manifestar-se fora para criar efeito dentro. Então, na quarta tese, ele vai dizer: por consequência, a pena perdura enquanto persiste o ódio de si mesmo. Isto é, a verdadeira penitência interior, ou seja, até a entrada do reino dos céus. A tese de número 5 de Lutero é, sem dúvida, uma declaração de guerra ao sistema religioso imposto pela Igreja naquela ocasião. Então ele vai dizer na tese número 5, o Papa não quer nem pode dispensar de quaisquer penas, senão daquelas que impôs por decisão própria ou dos cânones, não é? Então ele está dizendo que o Papa não tem legitimidade espiritual, por exemplo, para perdoar pecados. É isso que ele está mencionando. Vamos lá para o segundo. Olha lá, nós temos então agora a segunda rodada das teses de Lutero, e ele vai continuar realmente impondo esta visão a uma crítica muito objetiva com relação à pessoa do Papa, não é? Ele vai dizer: o Papa não pode remitir culpa alguma, senão declarando e confirmando que ela foi perdoada por Deus. Logo, ele está dizendo que somente Deus perdoa pecado. Ou, sem dúvida, remetindo-nos ao caso reservado para si. Se estes forem desprezados, a culpa permanecerá por inteiro. Isso aqui é fantástico. Deus não perdoa a culpa de qualquer pessoa sem, ao mesmo tempo, sujeitá-la. Em tudo, humilhada ao sacerdote ou seu vigário. Os cânones penitenciais são impostos apenas aos vivos. Segundo os mesmos cânones, nada deve ser imposto aos moribundos. Isso aqui é bater com luva de pelica, porque ele então está se referindo, por exemplo, àqueles que já estão no anseio da morte e que nada mais esperam senão a chegada do fim, para que possam, tendo em vista a escolha que fizeram, prosseguir nos anais da eternidade. A tese de número 9, muito interessante, por isso o Espírito Santo nos beneficia através do Papa, quando este, em seus decretos, sempre exclui a circunstância da morte e da necessidade. Olha que coisa tremenda isso. Agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório. Então, aquele indivíduo que já estava na ânsia da morte era submetido a este processo de penitências, e processos sempre voltados à aferição do lucro financeiro, não é? Não só daquele penitente, mas também de seus familiares. E aí nós vamos vendo, né, a tese de número 11, essa erva daninha de transformar a pena canônica em pena do purgatório parece ter sido semeada enquanto os bispos certamente dormiam. Ele faz uma crítica severa às práticas da penitência, dizendo que a Igreja se omite. Quando ele usa essa expressão dormir, ele está falando aqui no sentido de omissão. Antigamente, segundo a tese de número 12, impunham-se penas canônicas, não depois, mas antes da absolvição, como verificação da verdadeira contrição. Através da morte, os moribundos pagam tudo e já estão mortos para as leis canônicas, tendo por direito isenção das mesmas. Então, ele não aceitava esta ideia de que o indivíduo, depois de morto, tivesse que ainda fazer o pagamento de uma eventual penitência para que fosse transferido de um lugar para outro, no caso aqui do purgatório para um lugar de paz, descanso e tranquilidade. Quando nós, protestantes, sabemos que depois da morte, segundo o que nos diz a palavra de Deus, segue-se o juízo. Então, este talvez tenha sido um dos motivos pelos quais Lutero tanto lutou contra estas práticas disseminadas pela Igreja naquela ocasião.
A tese 14 vai falar da saúde, o amor imperfeito no moribundo necessariamente traz consigo grande temor, e tanto mais quanto menor for o amor. Então você vai vendo aí, pode ir passando as teses, produção, porque nós temos bastante coisa aí para passar, né? Temos mais a próxima rodada. Olha lá, a tese 16 é interessante, não é? O inferno, o purgatório e céu parecem diferir da mesma forma que o desespero e o semidesespero e a segurança. Então ele faz uma junção aqui, é uma tríade, né? Ele usa o inferno, o purgatório e céu, e ele diz que parecem diferir da mesma forma que o desespero, o semidesespero e a segurança. E por quê? Porque a igreja vendia uma falsa sensação de segurança àqueles que eram submetidos à prática do purgatório. Parece desnecessário para as almas no purgatório que o horror diminua na medida em que cresce o amor. Parece não ter sido provado nem por meio de argumentos racionais, nem da Escritura, que elas se encontram fora do estado de mérito ou de crescimento de amor. Então ele está dizendo que o indivíduo, depois de morto, não tem mais o que fazer. Então não dá para aferir o seu estado de mérito, não é? Se ele vai estar num processo de sofrimento eterno, nós sabemos quais são os estados em que o indivíduo será submetido após a morte. Mas na crítica que Lutero faz, ele faz justamente para confrontar a decisão da bula papal que institui a prática das penitências. Também parece não ter sido provado que as almas dos purgatórios estejam certas das suas bem-aventuranças, ao menos não todas, mesmo que nós, de nossa parte, tenhamos plena certeza. O que é que ele está dizendo? Que aqueles bispos, que aqueles padres que afirmavam na ocasião que as almas que se submetessem ao processo penitencial cumprissem de forma regrada tudo aquilo que havia sido estabelecido pelo sacerdote, com segurança estariam passando de um processo melhor. Então eles davam essa certeza, mas era uma falsa certeza, não é? Uma pseudo-certeza. Então vamos lá, a tese de número 20, portanto, sobre a remissão plena de todas as penas, o Papa não entende simplesmente todas, mas somente aquelas que ele mesmo impôs. Isso aqui é uma declaração de guerra que ele faz contra a igreja. E assim nós vamos caminhando. Vamos ver aí mais um pouquinho. A tese de número 21 até a 25, erram, portanto, os pregadores de indulgência que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Uma ignorância, não é? É mais ou menos com relação àquilo que a gente normalmente vê agora, não é? Por meio das muitas ações que a igreja, e não somente a católica, mas outros segmentos também acabam promovendo. Na verdade, os efeitos e as ações são praticamente as mesmas, né? Hoje você tem um grande movimento introduzido em algumas igrejas que acabam levando as pessoas a esse estado de escravização espiritual. Então as pessoas acabam entregando tudo sobre a promessa de que terão resolvidas as suas questões, quando, na verdade, o que Deus quer do pecador é que ele se arrependa dos seus pecados. E arrependimento de pecado, meu caro telespectador, só pode ocorrer quando o indivíduo tem um encontro com Cristo. Não há como se pensar em perdão de pecados, não há como se pensar em mudança de vida, não há como se pensar em transformação de caráter, senão por meio de um encontro com Cristo. Jesus mesmo afirma no Evangelho ser o caminho, a verdade e a vida. Logo, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Uma outra verdade notória que precisa ser destacada, não é? Trabalhando, inclusive, dentro da visão daquilo que Lutero estabelece nas suas teses, é o texto clássico conhecido de todos os crentes em Jesus Cristo, que está lá em Romanos, no capítulo 3, verso 23. Todos pecaram, portanto, destituídos estão da glória de Deus. Então, a ideia de Lutero era justamente mostrar que estas ações promovidas pela igreja não passavam de interesse em abarroar os seus cofres com riquezas
trazidas por força das penitências instituídas pelo Papa, tá bom? Com efeito, ela não dispensa as almas do purgatório, a tese 22, de uma única pena, que segundo os cânones, elas deveriam ser pagas nesta vida. Se é que se pode dar algum perdão de todas as penas a alguém, ele certamente só é dado aos mais perfeitos. Isso é pouquíssimo. Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição de pena. O que vocês acham que esta declaração promoveu como reação no meio religioso daquela época? Seguramente, Lutero tinha consciência daquilo que estava fazendo. Vamos lá, produção? Mais um pouquinho aí. Olha lá. O Papa faz muito bem ao dar remissão às almas, não pelo poder das chaves que ele não tem, mas por meio da intercessão. Então ele está dizendo aqui que uma das formas que se poderia pedir a Deus clemência pelas almas seria pelo caminho da oração, né? Pelo menos daqueles que estão vivos, que depois que morrer também não vai adiantar nada. Então, ele está dizendo que o Papa não tem esta legitimidade de promover, de declarar ou de conceder o perdão, seja em que aspecto for. Produção, pode subindo aí. Vou apressar mais um pouquinho, porque a hora vai indo, né? Então, nós temos aí as teses de número 31 a 35, que você pode acompanhar. E se você não está conseguindo ler tudo, né? Até porque o nosso programa, ele tem um tempo já cronometrado, nós não podemos ultrapassar esse tempo. Você poderá, inclusive, abrir uma sala de bate-papo, você pode compartilhar, ou você pode salvar este vídeo, pode salvar esta live e com calma você estudar. Isso que é muito importante para aqueles que estão ainda nos bancos acadêmicos, nas escolas de teologia. Isso é muito importante que você conheça, que você detenha de forma nem que superficial parte dessas informações, porque elas serão muito úteis a você no que tange a uma forma mais efetiva de absorção do conhecimento, tá bom? Então, nós temos aí do 31 ao 35, somente a 35. Não pregam cristamente os que ensinam não ser necessária a contrição àqueles que querem resgatar ou adquirir breves confessionais. É uma máxima essa declaração. A tese de número 36 até, vamos lá? Olha lá, 36 até a 40. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. O que ele está dizendo aqui? Que uma vez aceitando Jesus como Salvador da sua vida, os teus pecados já estão perdoados. Não é necessário pagar, não é necessário buscar um intermediário, até porque não há mais intermediário. O intermediário entre Deus e o homem é Jesus Cristo justo. É só Ele quem pode te levar a Deus, é só Ele quem pode lhe apresentar o caminho dos céus. O homem não tem poder, o homem não tem legitimidade, nem tampouco autoridade, senão para pregar a palavra de salvação e de vida eterna, mas o indivíduo que a receber precisa se decidir por receber Jesus como seu Salvador. Qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da Igreja por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. O que é que Lutero está falando? Ele está mencionando aquilo que já é clássico, é conhecido e que se encontra lá na Epístola aos Efésios, salvo o melhor juízo, no capítulo 1, versos 5 ao 7, onde Paulo vai dizer aos Efésios que nós agora somos co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que ele já conquistou no Calvário por nós, tá bom? A tese de número 41 a 45, olha lá, deve-se pregar com muita cautela sobre indulgências apostólicas para que o povo não a julgue erroneamente como preferíveis às demais boas obras de amor. Então, a última tese, eu estou tentando ganhar tempo, porque o horário vai indo embora, não é? Deve-se ensinar aos cristãos que vê um carente e o negligencia para gastar com indulgências, obtém para si não indulgências do Papa, mas a ira de Deus. Então, quando você deixa de trazer o amor, quando você deixa de demonstrar o amor àquele necessitado,
para pagar as indulgências impostas pelo Papa, seguramente você, na visão de Lutero, estaria provocando a ira de Deus. Pode passar mais um pouco, produção? Muito bem. Pode passar, deixa eu ver aqui. Pode ir. Vamos lá. Mais um pouquinho, pode passar a seguinte. Olha aqui, nós temos aqui uma coisa interessante que é a tese de número 56. Os tesouros da igreja, dos quais o Papa concede indulgência, não são suficientemente mencionados nem conhecidos entre o povo de Cristo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não havia transparência, que todos os valores que eram arrecadados e todas as riquezas que eram oferidas pelas práticas, por meio das práticas de indulgência, ficavam sobre a tutela e o domínio da igreja e do seu líder maior, o Papa, sem que as pessoas soubessem o que de fato lá estava acontecendo. Tá bom? Pode passar mais uma aí, o Gerson, olha aí que bênção, muito bem, pois está claro que para a remissão das penas e dos casos do poder do Papa por si só é suficiente. Então, nós temos aqui algumas dessas teses, eu acredito que o Gerson consegue passar mais um pouquinho para nós aqui, olha lá. Muito bem, os tesouros da indulgência, por sua vez, são as redes com que hoje se pesca as riquezas dos homens. Meu Deus do céu, não é? Parece-me que o que Lutero está escrevendo lá em 1517 se coaduna em algumas situações com que a gente costumeiramente vê, não é? O que é que mudou? Só mudaram os protagonistas e os coadjuvantes. A história sempre parece ser a mesma. Então nós temos aqui, seja excomungado ou maldito quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas. Seja bendito, porém, quem ficar alerta contra a devassidão, licenciosidade das palavras de um pregador de indulgência. Então, a opinião de que as indulgências papais são tão eficazes a ponto de não poder absolver o homem, mesmo que tivesse violentado a mãe com... É que eu não estou conseguindo ver, porque me parece que tem aqui isto, tirou aí. Então, a opinião das indulgências papais são tão eficazes ao ponto de poderem absolver um homem que, mesmo que tivesse violentado a mãe de Deus, caso isso fosse possível, é loucura. É muito forte as declarações de Lutero, tem coisa aqui que não dá nem para ler, viu, gente? Então, a gente está tentando ser bastante objetivo, porque tem coisa aqui que realmente confronta mesmo, né? São verdades que provocaram um grande rebuliço naquela ocasião. Vamos lá? As próximas. Então, nós temos aqui, afirmamos pelo contrário, que as indulgências papais não podem alugar sequer o menor pecado vienais a que se refere a culpa do indivíduo. Então, o que é que Lutero está mostrando? Ele está mostrando uma realidade extremamente interessante. Bom, eu vou chamar um rápido intervalo comercial e quando eu voltar a gente já vai fazer aqui alguns comentários destas teses, talvez nem todas, porque o horário não nos permitirá. Tá bom? Mas eu quero que você fique aí comigo, fica ligadinho no nosso programa, porque nós vamos seguramente aproveitar os poucos minutos que nos restam para tentar elucidar aqui algumas teses que foram excepcionalmente importantíssimas para o desenvolvimento da reforma protestante que se seguiu a partir de suas publicações. Então não sai daí, eu já volto daqui a pouquinho com o programa Aconteceu na História. Fica aí. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem!
Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Olá, estamos de volta depois de um rápido intervalo, comentando ainda sobre a biografia de Lutero, falando hoje sobre as 95 teses que foram excepcionalmente importantes para todo esse ambiente de reforma que se seguiu a partir de 31 de outubro de 1517. Como eu mostrei a vocês no bloco passado, nós mostramos aí algumas das importantes teses, não é? Esse compêndio de 95 teses e que não nos permite mostrar todas na sua totalidade em função da exiguidade do tempo. Mas agora eu gostaria de rapidamente fazer alguns comentários de forma bem acentuada sobre aquilo que nós vimos nas teses que analisamos aí do ponto de vista bem superficial, até em função da exiguidade do nosso tempo. Como a gente constata, a primeira tese tornou-se famosa ao dizer fazei penitência. Nestas primeiras teses, segundo o que a gente consegue observar, Lutero vai desenvolver a ideia de arrependimento do cristão em uma luta eterna contra o pecado. Em vez de um sistema externo de confissão sacramental como era defendida pela Igreja Católica. Se você pegar, por exemplo, as 5 primeiras teses, não é? A tese de 5 a 7, então a gente vai perceber que essas teses afirmam que o Papa só possui direito de libertar as pessoas da punição que ele mesmo impôs por decisão própria ou dos cânones, não é? Daqueles cânones sagrados e não da culpa do pecado. Então ele está dizendo que o Papa não pode perdoar pecado. O Papa possui um direito de anunciar o perdão de Deus da culpa do pecado no nome dele. Por exemplo, se você observar de forma bem acentuada as teses de 14 a 29, a gente vai perceber ali com muita clareza, né? Lutero desafiando as crenças comuns sobre o purgatório, por exemplo, que era um tema que assustava muitas pessoas. Quem é que quer morrer, não é? As teses 14 e 16, por exemplo, discutem a ideia de que a punição no purgatório pode ser comparada ao medo e ao desespero sentidos pelas pessoas que morrem. As pessoas já iam para esse processo de fim de vida desesperadas, não é? As teses, por exemplo, 17 até a tese 24, Lutero afirma que nada pode ser definitivamente dito sobre o estado espiritual das pessoas que se encontram no purgatório. E ele vai chegar a essa conclusão quando ele escreve as teses 25 e 26 do seu compêndio. E é importante, então, destacar que dentro desta visão, ele nega que o Papa tenha qualquer poder de interferência sobre as pessoas que estariam no purgatório. Quando você vai para as teses de número 27 até a 29, nós vamos ver que Lutero, então, começa de forma muito eficiente a atacar a ideia de que, assim que o pagamento é feito, a alma, então, do ente querido do pagador é libertada do purgatório. Ele vê isso como uma maneira de encorajar a ganância pecaminosa e diz que é impossível ter certeza, porque somente Deus tem poder supremo de perdoar punições, no caso aí no purgatório. Quando a gente para analisar, então, de forma bem superficial, as teses de número 30 a 34, o que a gente percebe ali? Que essas tratam diretamente da desconfiança que o próprio Lutero possuía sobre aqueles que eram chamados e conhecidos como pregadores de indulgência e que as oferecia aos cristãos de uma forma até que impositiva e muitas das vezes ameaçadora. Uma vez que ninguém sabe se uma pessoa está verdadeiramente arrependida, uma carta que assegura a uma pessoa de seu perdão é no mínimo temerária e perigosa. Quando a gente chega, por exemplo, nas teses 35 e 36, a gente vai perceber que Lutero ataca diretamente a ideia de que uma indulgência torna o arrependimento desnecessário. Isto leva à conclusão de que a pessoa verdadeiramente arrependida, que só pode se beneficiar da indulgência, já recebeu o único benefício
que ela proporciona. Olha que coisa interessante, não é? Então, os cristãos verdadeiramente arrependidos, segundo Lutero, já foram perdoados por seus pecados e respectivas culpas. A tese ou as teses de número 37 a 38, Lutero vai deixar de forma explícita a declaração de que as indulgências não são necessárias para que os cristãos recebam todos os benefícios proporcionados por Cristo na cruz do Calvário. Quando a gente chega lá nas teses de número 39 e 40, aí eu fico alegre, né? Porque elas argumentam que as indulgências, elas tornam o verdadeiro arrependimento do indivíduo algo mais difícil. E por quê? O verdadeiro arrependimento deseja a punição de Deus para com o pecado, mas as indulgências impostas pela igreja ensinam a evitar a punição, uma vez que esse é o propósito de comprar uma indulgência. Quando a gente chega lá então nas teses 40 a 47, e eu estou tentando comentá-la de uma forma bem acentuada, nós vamos ver a crítica severa imposta por Lutero, não é? Com relação às indulgências, com base em que estas desencorajam, em especial, as obras que são conhecidas e chamadas como obras de misericórdia. Aqueles que as compram, segundo Lutero, eles estão fugindo do propósito de atender a necessidade do seu próximo. É interessante que aqui o Lutero começa a utilizar a frase: deve-se ensinar os cristãos que, para indicar como ele acha que a pessoa deve ser instruída sobre o valor das indulgências. Eles devem, ou elas devem, não é? Na verdade, elas devem ser ensinadas que dar aos pobres é incomparavelmente mais importante do que comprar as ditas indulgências, já que a compra de uma indulgência sem dar nada aos pobres, no mínimo, na visão de Lutero, provocaria a ira de Deus. E fazer boas obras torna uma pessoa melhor, enquanto a compra de indulgências acaba por não provocar este efeito. Então vocês vão vendo aí que Lutero faz asseveradas críticas por meio das suas teses a este comportamento assustador promovido pela igreja. Uma coisa que me chamou muita atenção nas pesquisas que venho fazendo, e até de forma muito superficial, né, em função da exiguidade do tempo, atrás da gente aqui, de todos os bastidores, nós temos aí uma equipe de produção, tem o meu sobrinho que me ajuda na busca das matérias, e o que eu verifiquei ao analisar essas teses assim de forma bem acentuada, como nós estamos fazendo aqui para tecer esses comentários. Eu verifiquei que, por exemplo, nas teses de número 48 a 52, Lutero vai discorrer sobre o papel do Papa. Ele vai agora tratar diretamente nessas teses sobre a pessoa do Papa, esta personalidade importantíssima da Igreja Católica. E Lutero vai dizer que se o Papa soubesse o que estava sendo pregado em seu nome, ele preferiria reduzir às cinzas a Basílica de São Pedro a edificá-la como a pele e a carne dos ossos de suas ovelhas. O que Lutero estava combatendo? Era justamente este anseio e este desejo do Papa em ver construída a famosa Basílica de São Pedro, que levou muito dinheiro para ser erguida e erigida e para se tornar aquilo que se tornou e que está aos nossos olhos hoje lá em Roma, que é um estado separado dentro da própria Itália, não é? Então, as teses 53 a 55 acabam por ser lamentações sobre as restrições da pregação da palavra, enquanto havia o oferecimento de indulgência. Lutero, ele também vai criticar a doutrina do tesouro do mérito ou do tesouro da igreja, que serve para as bases da doutrina das indulgências. Durante as teses 56 a 66, que foi até onde a gente foi, não é? Ele afirma que os cristãos não entendem a doutrina verdadeira e estão sendo enganados. Para ele, o verdadeiro tesouro da igreja
não é outro senão o Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, este tesouro, segundo Lutero, acaba sendo odiado, pois faz com que os primeiros sejam os últimos, segundo o que está encontrado no texto lá de Mateus capítulo 19, verso 30 e Mateus 20, 16. Lutero vai utilizar desta metáfora e de jogo de palavras para descrever os tesouros do Evangelho como rede para pescar em homens de riqueza, enquanto os tesouros da indulgência são redes para pescar a riqueza dos homens. Isso aqui é fantástica, essa comparação que ele faz, esse jogo, trocadilho de palavras, não é? Já nas teses de número 67 a 80, nós vamos conseguir observar que Lutero discute ainda mais sobre os problemas causados pela forma como as indulgências estavam sendo pregadas. Ele tinha uma verdadeira constrição por conta destas pregações, conforme cartas que ele enviou, por exemplo, ao arcebispo Alberto, né? Os pregadores têm promovido indulgências com a maior das graças disponíveis na igreja, mas, na verdade, só promovem a ganância. Ele aponta que os bispos foram ordenados a oferecer reverência aos pregadores de indulgência que entram na sua jurisdição, mas os bispos também são acusados de proteger o seu povo de pregadores que pregam de forma contrária à intenção do Papa. Ele então ataca a crença supostamente propagada pelos pregadores de que a indulgência poderia perdoar alguém que violou, por exemplo, a Virgem Maria, não é? Isso aqui é um tema bastante interessante. Lutero afirma que as indulgências não podem tirar a culpa, nem mais leve, dos pecados veniais. Então ele rotula várias outras supostas declarações dos pregadores de indulgência como blasfêmia, que São Pedro, por exemplo, não é? O Pedro que nós conhecemos no Evangelho, não poderia ter concedido uma indulgência maior do que a atual, e que é a indulgência da cruz, com as armas do Papa instantaneamente erguidas, equivale à cruz de Cristo. Então ele está dizendo que estas indulgências promovidas pelo Papa, elas não têm poder de convencimento. Lutero enumera várias críticas feitas por leigos contra as indulgências promovidas pelo Papa. Nas teses 81 a 91, ele vai mostrar, vai apresentar como difíceis objeções que seus fiéis estão trazendo, ao invés de realizar as suas próprias críticas. Meu Deus do céu, né? Como ele deveria responder àqueles que perguntam por que o Papa, por exemplo, não esvazia o purgatório por causa do Santíssimo Amor e de extrema necessidade das almas, não é? O que deveria dizer àquele que perguntam por que se mantém as équias ou os aniversários dos falecidos e por que o Papa não restitui ou permite que se recebam de volta as doações efetuadas em nome deles, visto que já não é justo orar pelos redimidos? Lutero afirmou que parecia estranho para algumas pessoas piedosas no purgatório pudessem ser redimidas por pessoas ímpias e vivas. Lutero também menciona a questão de que o Papa, que é muito rico, requer dinheiro de crentes pobres para a construção daquilo que era o seu propósito pessoal, ou seja, a construção da Basílica de São Pedro. Então, com base nisso, a gente vai parando por aqui, porque nosso tempo já está terminando, e com isto eu espero que a nossa participação nessa tarde de segunda-feira tenha lhe permitido, ao menos de forma superficial, aprender um pouquinho sobre este importante momento da história dos cristãos protestantes por força daquilo que nós conhecemos como Reforma Protestante, tá bom? Eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo programa, na próxima segunda-feira, sempre às 15 horas. Nosso tema do próximo programa, muito bacana, nós vamos falar sobre o rei Hammurabi e também discutir um pouco sobre este tão polêmico assunto que cercam as tábuas da lei de Hammurabi. Então, quero que você fique conosco, nos ajudando, participando da nossa programação,
e seguramente nós vamos a cada dia melhorando. Você vai ver aí no GC o nosso e-mail, você pode apresentar a sua crítica, a sua sugestão de novos programas com novos temas. Você pode escrever aí para o nosso e-mail, deixa aí a sua sugestão, está aí no rodapé da sua tela. Você pode fazer isto e desta forma você vai nos ajudar também a dar continuidade a este tão importante projeto promovido pela TV AD Perus com as suas diversas programações, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a Deus pela sua vida, pelo carinho da sua audiência e te aguardo na próxima segunda-feira. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta tarde abençoada. Pedimos que a tua boa mão continue abençoando todos os nossos telespectadores, dando a eles a direção do teu Espírito, que eles possam ser abençoados de forma objetiva e que possam, olhando para a tua palavra, que seguramente é o que nos faz entender a tua vontade, alcançar, Senhor, as benesses que o Senhor tem reservado para aqueles que temem o teu nome. Abençoe cada um dos nossos telespectadores, abençoe a tua igreja na terra, nos permitindo, Senhor, e nos constrangendo a cada dia mais pregar a verdadeira e genuína palavra, buscando em primeiro lugar anunciar as boas novas de salvação àqueles que estão caminhando a largos passos para o inferno. Sê conosco, abençoe a tua igreja, abençoe a liderança da igreja no Brasil e no mundo, abençoe a liderança da nossa igreja em Perus, abençoe todos os nossos colaboradores, as nossas equipes que dioturnamente vêm trabalhando para oferecer e levar a todo o nosso público o melhor de uma programação sadia, voltada para glorificar e anunciar o teu nome. Este é o pedido e também o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu aguardo você no próximo programa Aconteceu na História, aqui pela TV AD Perus, a TV que veio para ficar. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.